Na mesma moeda. Humberto Fabre pelo Espírito Mara Cristina. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Dizendo isso, aplicou vários pontapés na pobre mulher com tamanha violência, estancando a ação somente após se sentir esgotado. Ela contorcia-se de dor, enquanto eu assistia à flagelação completamente estarrecida. Quando quis fechar os olhos para minimizar, pelo menos para mim, o espetáculo torturante, Pelegrino acotovelou-me fazendo um sinal para que eu não tomasse qualquer atitude que pudesse ser interpretada como comiseração ou contrária aos propósitos do líder. Sentindo-se satisfeito momentaneamente, Valdo deu nova ordem: agora, vamos em busca dos amores, do Toninho e do Pelegrino. A primeira a receber a nossa visita foi a esposa do Toninho, que se encontrava internada num hospital apresentando um câncer metastático que lhe consumia rapidamente o corpo físico. Os procedimentos realizados pelo ex-marido, orientado por Valdo, foram rápidos. Ele utilizou a indução mental aproximando-se da enferma e parecendo cochichar-lhe no ouvido. Não resista mais, entregue-se. Para que ficar nesse corpo apodrecido? Venha para o nosso lado que cuidaremos bem de você. Existe vida depois da dimensão física. Vamos, venha para cá rápido a fim de aliviar-se desse sofrimento. As palavras pronunciadas de forma hipnótica e suavemente carinhosa deixavam-me ainda mais estarrecida com a frieza de sua conduta. Acreditava que somente nos instantes voltados para a mais profunda indignação é que os resultados apareciam. Mas, para mim, era uma surpresa depois da outra. Saímos logo do recinto e Valdo, com um sorriso matreiro, perguntou: o que você achou, Mara? Interessante, é o mínimo que posso dizer. Vejo um trabalho extremamente competente. Disse isso para encurtar o assunto e felizmente fui assertiva, porque ele se envaideceu com o meu elogio e não deu continuidade. Dando sequência, chegamos rápido em frente a uma residência em bairro sofisticado da cidade, onde entramos sem qualquer resistência energética na nossa dimensão. Fomos direto para uma das salas onde uma senhora, extremamente abatida, encontrava-se sentada em uma poltrona, com o olhar vago, demonstrando a utilização de barbitúricos poderosos. Pelegrino foi à frente, nesta oportunidade, e comentou satisfeito: essa maldita foi minha esposa e agora vive sedada, quase um vegetal, em virtude de um quadro depressivo acentuado e das tentativas de suicídio que eu, auxiliado pelo nosso Valdo, estimulei. Infelizmente, foi socorrida em tempo nas duas oportunidades. Contudo, se consome pelo próprio tratamento que limita suas ações, ao mesmo tempo, diminui sua imunidade, sem falar do terror que sente ao me ver todas as vezes que venho visitá-la. Gargalhando e sendo acompanhado pelos outros dois colegas, virou-se em minha direção e falou: veja, Mara, como a bandida se comporta. Colocou a destra na direção da fronte da senhora e, com uma transferência magnética, abriu-lhe os olhos espirituais para que ela o identificasse à sua frente. A visão, para a ex-esposa de Pelegrino, mostrou-se cruel. Ela tentava sair do local, mas era completamente impedida nos movimentos pela anestesia dos medicamentos no seu corpo somático. Procurava debater-se, repetindo algumas pequenas frases um tanto desconexas, porém, em alguns instantes, suplicava que o defunto, demônio voltasse para o inferno e a deixasse em paz. Pelegrino, diante da mulher, transformava-se em verdugo cruel para o meu espanto, fazendo-me constatar como era difícil conhecer as pessoas ou, talvez, fosse mesmo possível analisar seus mais íntimos desejos, quando na defesa dos seus interesses. Encerrado o espetáculo grotesco, Valdo comandou: agora vamos para a casa da queridinha da Mara, porque, a essa altura, o Valdemar já deve ter retornado do trabalho. Temos ainda muito trabalho a fazer. Capítulo 18. Justiceiros do Mal. Quando o nosso grupo adentrou a residência da Laura, encontrou o casal em profunda discussão. Ela acusava o Valdemar de não priorizar a vida em família, estendendo sempre o horário do trabalho, falava também do descaso dele em relação ao seu estado de saúde.
A malta a qual eu já me encontrava completamente envolvida procurou estimular a contenda, vasculhando, no cérebro perispiritual de ambos, informações que comprometessem a tranquilidade, em verdadeira abertura de baús contendo as mais variadas acusações. Impressionou-me verdadeiramente a facilidade com que os itens mais desagradáveis da relação do casal eram divisados. O processo se realizava através da leitura da tela mental de ambos, como se os espíritos presentes pudessem literalmente assistir ao vivo o que se encontrava armazenado nas memórias daqueles. Com efeito, Valdo atuava magneticamente no centro frontal da Laura, sendo auxiliado por Pellegrino, que se encarregava do Valdemar. A cada desenterrar de recordações desagradáveis, os obsessores inseriam maior volume de energia, procurando mais material para trazerem à tona. As pobres serviçais da casa retiraram-se para os seus aposentos na edícula, sendo ainda possível, a certa distância, ouvir as acusações eivadas de palavras indecorosas, numa situação que parecia se repetir com certa frequência. Mas, agora, certamente a vibração do ambiente se mostrava ainda mais adensada, favorecendo a ação dos desencarnados. Estes se divertiam com as cenas desagradáveis, que tomaram maiores proporções a partir do momento que o Valdo me chamou para perto de si, eu que demonstrava estar também muito satisfeita. O líder trevoso, com percepção aguçada, disse: "Veja no colarinho dele, Mara, uma pequena mancha de batom. Para você praticar um pouco, envolva-se neste agradável episódio e faça a Laura prestar maior atenção naquele ponto." Valdo, é provável que isso possa ter acontecido quando o Valdemar ficou aos beijos com a sua assistente. Deixe-me tentar. Dizendo isso, me aproximei cochichando algumas insinuações no ouvido da Laura, que registrou perispiritualmente as sugestões recebidas voltando sua completa atenção para o local designado. Com isso, a esposa de Valdemar aproximou-se do marido segurando-o pela camisa, podendo divisar, de forma clara e precisa, a mancha de batom. A discussão, assim, passou da fase verbal para a das agressões físicas de ambos os lados. A esposa, com menor capacidade e força, recorreu aos objetos de decoração, lançando-os em direção ao marido, que a custo tentava se esquivar. Em poucos instantes, a vizinhança foi alertada não apenas pelo volume intenso dos gritos, mas também pelas empregadas da casa, que pediram socorro com receio de maiores e desagradáveis desdobramentos. Alguns vizinhos acorreram e, encontrando a porta de entrada escancarada, conseguiram, a muito custo, controlar a situação. O Valdo e equipe não se fizeram de logrados, estimulando, ainda, certas colocações acusatórias de ambos os lados na frente das pessoas que procuravam acalmá-los. Laura, no auge de sua crise, ainda conseguiu lançar um fragmento de um dos objetos já partidos na direção da fronte de Valdemar, produzindo um pequeno corte, o que permitiu que um filete de sangue lhe escorresse pela face, para maior espanto dos vizinhos. O líder, sempre com o seu ar empertigado, disse: "Muito bem, Pellegrino e Mara, fizeram um excelente trabalho, digno de aprendizes interessados. Estou satisfeito com a performance de vocês. Pelo que pudemos notar, esse tipo de confronto é rotina na vida do casal. Que bom, porque, com os nossos estímulos, vão acabar se matando mais depressa do que nós esperávamos." E virando-se para mim, questionou como se estivesse tratando de negócios. "E você, menina, satisfeita com o andamento e os resultados?" Eu aproveitei a oportunidade para procurar desfazer a impressão antipática que havia ficado depois da minha indisciplina com o chefe. Ao mesmo tempo, sabendo que os elogios seriam bem aceitos, disse: "Não poderia ser melhor. Se eu não contasse com a ajuda de vocês, principalmente a tua, Valdo, eu não chegaria a lugar algum com esses dois traidores." "Que nada, minha querida. Estamos unidos por uma mesma causa, que é justa por tudo o que os nossos chamados familiares nos fizeram. Como se diz vulgarmente, a justiça tarda, mas não falta." Replicou Valdo sorridente. Capítulo 19. Diversão sinistra.
Aparentemente acalmada a peleja entre o casal, uma das vizinhas aproximou-se de Laura, depois que esta fez novamente uso dos seus poderosos analgésicos. Agora, o uso deles servia para minimizar a dor que sentia na garganta não só pela minha aproximação, mas também pelo esforço demasiado que fizera durante a discussão com o Valdemar. Valdo novamente veio em meu socorro solicitando, preste a devida atenção na aura que envolve a solícita senhora. Olhei para ele interrogativamente, dando-lhe a oportunidade de prosseguir. Essas energias escurecidas que circundam a vizinha da Laura são típicas de pessoas mal intencionadas no uso da língua, geralmente visando a destruição de relacionamentos através da maledicência. Ela será, sem que possa suspeitar, de grande utilidade para nós, porque atuaremos no sentido de estimular maiores desentendimentos entre o casal. Valdo aplicou, então, fluidos energéticos no centro coronário e frontal da senhora, que passou a ser um instrumento transmissor de suas palavras. Como eu tinha presenciado algo semelhante no complexo hospitalar Bezerra de Menezes, quando da minha internação, sabia que o que ocorria de fato ali era um processo de mediunismo, em que ela literalmente falava sob o comando integral do nosso líder. Ela iniciou, de maneira doce e sutil, dizendo: entendo como você está se sentindo, e o teu desapontamento, minha querida. Que decepção tomar conhecimento que o Valdemar mantém um triângulo amoroso, procurando aventuras fora de casa com oportunistas de plantão cujo único objetivo é obter vantagens financeiras proporcionando minutos de prazer para aqueles que cedem aos seus encantos. Essas fulanas não passam de verdadeiras aproveitadoras. Eu, por minha vez, estava extasiada com o que ocorria. Com efeito, o traidor vulgar do Valdemar fazia a megera experimentar o mesmo veneno que eu provara. Laura, ainda sob forte emoção, perguntou: o que a senhora me aconselha, Dona Carmen? Valdo olhou para mim com um sorriso matreiro e continuou com a sua forte influência. Bem, Laura, não quero me meter na tua vida tampouco nas tuas decisões. Contudo, creio que o melhor a fazer é pedir o divórcio, não olvidando de exigir tudo o que você tem direito. Assim, a outra não vai se regalar com os teus sacrifícios na construção do patrimônio, disse a mulher mediunizada, empregando uma voz tocada de fingida emoção. A senhora tem razão, vou dar o troco para o canalha contratando os melhores advogados nessa área. Conheço um escritório que reúne verdadeiras raposas, já foi utilizado por uma amiga minha numa ação contra o ex-marido dela. Os advogados o deixaram quase à míngua com tantas exigências. Laura praticamente espumava de raiva ao informar suas intenções para a intrometida que, demonstrando certa satisfação na união mental bem-sucedida com Valdo, reforçou. Isso mesmo, não espere um minuto a mais sequer. Não deixe a situação esfriar para que ele venha, com jeitinho de santo, lhe pedir perdão. Aliás, minha querida, creio que você não deve permanecer nesta casa depois de tudo que o teu marido provocou. Gostaria de colocar-me à disposição. Te aconselho a reunir alguns pertences e ficar alojada na minha casa. Mas, Dona Carmen, eu não quero dar trabalho. O seu marido, bobagem, meu amor. Gumercindo é o último a abrir a boca. Saiba que temos espaço de sobra. Você ocupará uma das nossas suítes podendo ficar o tempo que achar necessário. Vamos, vou lhe ajudar a preparar as coisas. Olhei agradecida para o Valdo que, naquele instante, encerrava a sua ligação com a maledicente intrometida. Não me contive com a alegria que sentia e disse por minha vez. Muito melhor do que eu esperava, chefe. Posso saber como essa confusão toda se desencadeou tão depressa? Ele, com a postura de mestre que lhe agradava sobremaneira, respondeu, naturalmente que os dois palhaços favorecem em muito a nossa atuação, como você já pode constatar. Estão completamente voltados aos interesses imediatos, numa existência onde os pensamentos de conquista de dinheiro e de prazer preponderam, aliados, ainda, ao sentimento de culpa que nutrem inconscientemente pela traição à sua pessoa e as responsabilidades pela sua infelicidade. Ademais,
com esse nível mental em que se comprazem, atraem pessoas da mesma condição energética, como é o caso da mexeriqueira da Dona Carmen, além de outras criaturas interessadas. Diante do que você está explicando, Valdo, me ocorreu que o melhor não será apenas liquidá-la, mas sim destruí-los financeiramente primeiro, levando-os à falência para, depois, estimulá-los ao suicídio. O nosso líder olhou-me surpreso e completou. Você me surpreende, menina. Você está me saindo melhor do que a encomenda. Muito bem, que seja então de acordo com o que você deseja. Uma coisa é certa, está sendo tudo muito divertido, encerrou gargalhando, sendo acompanhado por todos nós. Capítulo 20. Estratégia sombria. Mara, se vamos adotar essas novas práticas, precisamos inteligentemente alterar a nossa estratégia inicial. Como assim, Valdo? Perguntei curiosa. Bem, você colocará todo o foco na ardilosa assistente do Valdemar, afastando-se provisoriamente da Laura de quem eu pessoalmente cuidarei. Afastar-me da Laura? Por quê? Minha criança, você não tem interesse que o plano seja bem-sucedido. Claro, sou a mais interessada nisso e você sabe. Muito bem, então aprenda, menina. Com o afastamento do Zezinho e o teu, que deverá ser também de natureza mental, Laura perceberá que a simples mudança para a residência da mexeriqueira lhe trará grande melhora quanto aos desconfortos sistemáticos, praticamente desaparecendo as dores agudas que sente com a tua presença. Mas, Valdo, daremos uma trégua à traidora. Exatamente, uma trégua para que alcancemos os resultados desejados por você nas questões financeiras, uma vez que, inicialmente, irei inspirá-la para que ela relacione o seu sofrimento com o fato de conviver com o Valdemar, ao mesmo tempo em que os estímulos que farei para as demandas jurídicas não sofram qualquer empecilho em função do estado geral de saúde dela, percebeu? Valdo, é simplesmente brilhante. Quando mal terminei o elogio, o nosso líder pareceu explodir com o seu orgulho. Motivado, continuou. Tem mais. Mais, chefe. Sim. Você já aprendeu bastante comigo a arte de magnetizar. Então, acompanhará a assistente do Valdemar, conforme já orientei, e retirará dela tudo o que possa ser possível para prejudicá-lo junto aos sócios. Se não tiver mais do que um simples caso amoroso, faça o favor de criar algo que seja substancioso o suficiente a ponto de o comprometer. Entendo. Mas o simples fato de abandonar o meu primeiro objetivo, que é a destruição da Laura, me deixa um tanto desgostosa. Valdo irritou-se alterando rapidamente o tom de voz. Você quer deixar de ser uma criança manhosa. Faça o serviço de acordo com as minhas instruções, entendeu? Sim, é que eu pensei. O teu problema é pensar demais e tomar atitudes sem o meu comando, conforme já ocorreu com aquela saída do teu posto. Deixe de ser tola e perceba de uma vez por todas que o teu ex-maridinho é o problema, porque, se a Laura foi uma das aventuras dele quando estava casado com você, a assistente sabe lá quantas outras moças já assumiram o posto daquela que um dia te traiu. Apesar da grosseria do nosso líder, fui batida pelos seus argumentos. De fato, o Valdemar simplesmente se habituara a tratar com vulgaridade as relações afetivas. Assim, procurando não causar maiores polêmicas, encerrei endossando. Você tem razão, chefe, farei conforme as tuas instruções. Ele voltou a se acalmar e falou em tom de comando. Então, não temos tempo a perder. Vou retirar do palhaço do Valdemar o nome e a localização da sua assistente, para que você faça uma visita esta noite a essa namoradinha dele. Enquanto essa programação se desenvolvia, Laura, que já tinha arrumado algumas roupas e pequenos pertences para levar, saía de casa pela porta dos fundos. Era acompanhada pela Dona Carmen, que emitia certas vibrações felizes pelo desdobrar dos acontecimentos. Aproximei-me da intrometida e percebi, pelas suas ondas mentais, que, no fundo, ela sabia que o casal estava em excelente situação financeira, o que lhe despertou a inveja e o interesse em obter algum lucro com a Laura através dos seus préstimos.
Por minha vez, compartilhei de suas alegrias. De fato, aquilo seria mais uma maneira de acelerar as demandas judiciais entre o casal. Logo retornava o nosso líder com a informação. A cortesã se chama Valdete. Ela vive relativamente próximo daqui, num apartamento alugado pelo próprio Valdemar, que está pensando, inclusive, em se refugiar nos seus braços assim que estiver livre dos vizinhos que insistem em lhe dar conselhos. Nossa, Valdo, como você conseguiu retirar tanta informação dele, até mesmo o aluguel do imóvel? Simples, minha cara. Não basta apenas auscultar a mente do sujeito e ver o que está plasmado em primeiro plano. É necessário desenterrar as informações, que são, na verdade, os diamantes escondidos, usando uma técnica adequada. Você pode me ensinar, Valdo? Naturalmente que sim. Como eu disse, é simples, basta fazer perguntas para a pessoa que você esteja envolvendo. As respostas acontecerão num processo mental em que, via de regra, para aqueles que aceitem a nossa influência, tudo se dá porque creem falsamente que conversam consigo mesmos. Com isso, você poderá retirar tudo o que lhe interesse, inclusive os pontos mais frágeis da criatura, vindo a utilizar essas informações no momento mais propício. Comece a se exercitar com a tal da Valdete e você vai se surpreender. Não sei se estou capacitada, Valdo. Não se preocupe, minha querida. O Pelegrino vai te acompanhar nas primeiras incursões. Aliás, a partir deste momento, vocês trabalharão em conjunto, ele te auxiliando junto ao Valdemar e a assistente e, em contrapartida, você o ajudando com a megera que destruiu a vida dele. Agora, vão, porque não podemos desperdiçar mais tempo. Capítulo 21. Nada é gratuito nas sombras. Uma vez na companhia do Pelegrino, observei que este também detinha alguns conhecimentos mais apurados na arte da hipnologia, uma vez que, ao chegarmos ao apartamento da Valdete, pudemos encontrá-la completamente absorta sentada diante de uma mesa preparando alguns cheques para pagamentos de contas. O local apresentava uma decoração primorosa, de muito bom gosto, cujo padrão exizia, certamente, uma condição financeira diferenciada. Para mim, era mais do que lógico que o Valdemar sustentava tudo aquilo. Mas achei interessante que o fato em si não me incomodou, de certo porque os meus objetivos passavam a ser mais aprimorados em relação à vindita do que propriamente ao que eu tinha em mente. Apenas castigá-los pelos meus sentimentos de mulher que tinham sido aviltados. Sem dúvida alguma eu precisava me especializar e saborear a desforra sem qualquer grau de ansiedade. Dessa forma, pensava, quando os dois, ou apenas o Valdemar, estivessem nas minhas mãos, já estariam reduzidos a verdadeiros farrapos humanos. E prosseguia nessa reflexão calculada. Agora, por exemplo, o meu arrependimento se fazia tardio em relação ao suicídio, porque, se eu tivesse antes essa clareza que eu tinha neste momento, faria com que o traidor vulgar pagasse caro pelo que tinha me proporcionado. Sem dúvida Valdo estava coberto de razão, o problema era ele, um sujeito mau caráter que precisava pagar um preço alto pelo que proporcionava não apenas a mim, mas também para as demais mulheres que se deixavam envolver pelo seu veneno libidinoso. De repente, não sei o que estava ocorrendo comigo, porque senti uma réstia de pena das moças que deveriam ter sido ou estarem sendo assediadas pelo Valdemar. Bem, mas de uma maneira ou de outra elas seriam veículos para as nossas ações, caso precisássemos. Pelegrino tirou-me dessas elucubrações informando. Mara, eu utilizarei energias magnéticas para auscultar o que se passa com a Valdete. Peço que você me assista, pois, dessa forma, você vai se exercitando para valer-se desses recursos nas próximas oportunidades, está bem? Concordei imediatamente e nos colocamos em conjunto na operação. O meu parceiro aproximou a sua destra do centro coronário da Valdete. Em poucos instantes eram plasmados seus mais íntimos pensamentos, todos eles voltados a tirar vantagens financeiras do amante. Pelegrino sinalizou para que eu fizesse os questionamentos. Percebi, então, que encontrava extrema facilidade em retirar as respostas da jovem.
Assim, iniciei o processo com alegria, incluindo no procedimento o estímulo ao seu orgulho, fazendo com que acreditasse que falava consigo própria. Valdete, você é poderosa. Assim, tão jovem, e já está construindo um patrimônio razoável. Ela confirmou e acrescentou uma importante informação. O tolo do Valdemar achou que eu ficaria feliz somente com a mesada que ele deposita todos os meses na minha conta bancária. Mal suspeita que parte dos cheques que assina na empresa vai para a minha poupança, até porque eu preciso me garantir. Garantir-se por quê, minha querida? O imbecil pensa que eu não sei do seu caso com uma das moças da área de tecnologia. Depois de 1 ano, cansado do romance, despediu-a sem qualquer consideração. Mas comigo será diferente. Porque, Valdete, quando ele acordar para as minhas ações, já estarei longe e os sócios da empresa colocarão a responsabilidade toda dos desfalques nas costas do galanteador. Os sócios dele estão insatisfeitos. Naturalmente que sim. Ele vive dando em cima das meninas, isso é o tempo todo. Pellegrino pediu que encerrássemos a ação e orientou. Creio que já temos material suficiente para os próximos passos, não? Com certeza. Essa tolinha é um livro aberto e será muito útil. Aliás, nós poderíamos antecipar a descoberta das trapalhadas dela através de uma auditoria por solicitação dos sócios. O que você acha? Excelente ideia, Mara. Pode ser que algum deles nos permita acesso conveniente ou uma funcionária insatisfeita com os assédios do Valdemar. Vamos analisar as possibilidades e amanhã iremos até a empresa. Agora, preciso fazer a visita rotineira à víbora venenosa, que já deve estar me aguardando ansiosa e extremamente saudosa da minha presença. Espantei-me com a mudança comportamental do Pellegrino ao citar a sua ex-esposa. Dava-me a impressão de que ele despertava em seu íntimo uma criatura primitiva e infernal, demonstrando, pelo olhar, todo o ódio que lhe consumia. Porém, o melhor a fazer diante de um quadro dessa natureza, pensava, era simplesmente concordar e seguir adiante, porque, de uma maneira ou de outra, aquilo que recebemos, nesses conluios, temos que pagar, até porque, com este tipo de gente, habituada a conviver nas sombras, nada é gratuito. Capítulo 22. Mais compromissos. Ao chegarmos à residência da ex-esposa do Pellegrino, a encontramos repousando na sua luxuosa suíte, um sono provocado por medicação apropriada ao seu hipotético estado depressivo, uma vez que o maior problema que ela apresentava estava ligado diretamente ao processo obsessivo do qual era vítima. Friamente, o meu companheiro analisou o quadro e, depois de alguns segundos, informou. O tipo de fármaco utilizado no momento para adormecê-la não é de grande poder para fazer frente às nossas ações. Perceba que ela tem alguma lucidez fora do corpo, sem que possa entender adequadamente o que está ocorrendo no período do sono. Verifiquei que a senhora se encontrava desdobrada da organização somática, pairando a poucos centímetros do seu corpo. Para a sua limitada compreensão das questões espirituais, era muito provável que ela se achasse desperta e apenas deitada na cama. Pellegrino, demonstrando características de um verdugo cruel, ordenou: auxilie-me na magnetização desta víbora traidora para que possamos despertá-la, fazendo com que retorne imediatamente ao corpo somático. Enquanto eu me esforçava em atender à ordem, transferindo energias compactas para o centro frontal da obsidiada, Pellegrino utilizava-se de certa porção de produto vaporoso e compacto, de cor branca acinzentada, que se encontrava entre o perispírito e o corpo físico da senhora. Eu já havia tomado conhecimento daquilo que presenciava quando no hospital onde estivera internada, sabendo tratar-se de ectoplasma, elemento com grande parte do fluido vital. Naquele instante, esse fluido era utilizado pelo obsessor em ação que eu precisava aguardar para verificar os desdobramentos. E não demorou para eu saber. Pellegrino aproximou-se da ex-esposa e, quando esta divisou a sua presença, procurou socorrer-se retornando imediatamente ao seu corpo material. Despertou, então, em verdadeiro sobressalto,
quando abriu os olhos físicos, deparou-se com o rosto do Pelegrino plasmado sutilmente pelo uso do ectoplasma, uma imagem em que se apresentavam os olhos injetados de sangue e aspectos faciais demoníacos. Ele, aproveitando-se do terror infligido, disse para a enferma: "Maldita traidora e assassina, não vou deixá-la em paz até que morra e faça parte do inferno que eu pessoalmente construí para recebê-la." A mulher passou a gritar desesperadamente. Por sua vez, as minhas ações magnéticas, intensificadas pela sua própria debilidade, fez com que ela passasse a convulsionar. Logo acorreu uma das empregadas secundada por uma enfermeira que, em minutos, aplicava-lhe um sedativo para que a paciente se acalmasse. Pelegrino, nesse ínterim, gargalhava satisfeito, com um tom excessivamente sarcástico. Cheguei a sentir pena da pobre mulher. Não demorou para que ele registrasse parte dos meus pensamentos, provavelmente pela expressão facial que eu não soube controlar, chamando-lhe a atenção. Ele, irritado, aproximou-se e, segurando-me pelos ombros, balançou-me fortemente. Aos brados, questionou: "O que você pensa que está fazendo, sua idiota? Está querendo que eu a denuncie para o nosso líder e ele tome as derradeiras ações, conforme já lhe foi informado." Procurando esquivar-me da situação, fiz-me de ignorante e falei: "Não estou entendendo a sua atitude. Por que você age dessa maneira? Não se faça de tolinha, porque eu percebi a tua expressão e também a vibração de pena da bruxa, que está sendo merecidamente castigada. Você está querendo se acovardar diante da metodologia justiceira por nós empregada depois de todo o teu comprometimento conosco. De jeito algum, Pelegrino. Você está redondamente equivocado nessa análise. Talvez a tua percepção esteja alterada pelo fato de estarmos na presença da tua esposa. Se a situação estava complicada para o meu lado, as últimas palavras que usei em minha defesa foram um verdadeiro desastre, porque ele espumou de raiva e desferiu-me um violento bofetão com as costas de sua destra, tão forte que eu perdi o equilíbrio e me estatelei no piso enquanto ele gritava: "Maldita, como ousa chamar-me de desequilibrado e mencionar essa cascavel como minha esposa? Saiba que irei denunciá-la para o Valdo por conta disso." Não permite que ele continuasse. De joelhos, agarrei-me em suas pernas pedindo perdão, numa condição humilhante. Com efeito, imaginava o que poderia me esperar, caso a acusação se concretizasse. Ele, num movimento violento das pernas, empurrou-me para o lado e foi checar os procedimentos da enfermeira. Provavelmente o que viu deixou-o satisfeito e ele retornou com um aspecto mais calmo dizendo: "Está certo. Procurarei esquecer esse entrevero por conta da tua inexperiência. Mas não pense que eu vou perdoá-la num próximo deslize, entendeu bem?" "Sim, obrigada." Eu tinha a nítida certeza que o canalha agressor utilizaria o meu deslize em seu favor quando lhe aprovesse. Estava, a partir de agora, compromissada com mais um sujeito cruel, que não mediria esforços para ficar mais bem posicionado com o nosso líder. Capítulo 23. Dupla infernal. Passados alguns dias, a nossa estratégia apresentava resultados rápidos e impressionantes. Dona Carmen posicionara-se como fiel escudeira de Laura, acompanhando-a em suas reuniões com os advogados recém-contratados. Estes, por sua vez, ao divisarem as oportunidades de altos ganhos financeiros, não mediram esforços para atender a nova cliente. Valdo de fato cumpria com o combinado, influenciando de tal maneira a Laura, que cedia a todas as sugestões apresentadas pelo nosso líder. Enquanto isso, eu e o Pelegrino elaborávamos um plano para levantar as suspeitas em torno dos documentos que poderiam comprometer diretamente o Valdemar em relação às despesas na empresa. Tentamos uma aproximação direta nos sócios de Valdemar, porém, não obtivemos sucesso em virtude das vibrações apresentadas. Tratava-se de pessoas sérias e imbuídas de muita ética em relação à preservação do patrimônio e dos interesses dos seus funcionários. Um deles, inclusive, era adepto de uma das religiões tradicionais, tendo o hábito de fazer a leitura do Evangelho em sua sala, seguida de preces, todos os dias pela manhã antes de iniciar o seu expediente.
Tal atitude criara, em torno de sua pessoa, uma atmosfera radiante que nos impedia o acesso completamente, principalmente pelos seus pensamentos, que procurava manter os mais equilibrados e positivos possíveis. Nesta altura dos acontecimentos, eu já tinha aprendido bastante com os meus companheiros. Observava-os fazendo analogias com o que se passara comigo mesma e com o que havia aprendido quando do meu processo de internação no complexo hospitalar. Aqueles avisos do Isidoro, por exemplo, sobre as recomendações de Jesus a respeito do vigiai e orai, faziam cada dia mais sentido para mim, por observar diretamente e ver materializada à minha frente essa realidade. O que me doía era não saber dos meus filhos, que o hipócrita do Valdemar parecia ter apagado de sua memória, referindo-se a eles como se fossem dois ingratos. Quanto a Laura, a situação nunca me pareceu diferente, porque ela buscava sempre atender os seus interesses imediatos. Assim, as questões dos sentimentos na maternidade eram claras, não haviam sido tocadas. Perguntar para o nosso chefe seria contrariá-lo, porque eu sentia que era esta a moeda de troca para manter-me literalmente no seu cabresto, tal como um animal útil. A pergunta que eu fazia para mim mesma era: até quando? Notava, aos poucos, que os problemas relacionados às ex-esposas dos 3 companheiros de desdita, principalmente a do Pelegrino, que era o meu parceiro constante, não pareciam de monta. Efetivamente, elas não seriam de todo culpadas pelas atitudes tomadas para se livrarem dos seus maridos. Não que isso justificasse qualquer ação criminosa, porque o divórcio poderia ter sido a melhor opção diante das responsabilidades por erros mais grosseiros. Mas, pelo tratamento dispensado por eles, a infelicidade tinha de ser dividida, porque ninguém de uma hora para outra sai da condição de anjo para se transformar em demônio, a não ser que tenha vivo dentro de si, em suas tendências, as realidades de uma criatura de fato infernal. Pelo tratamento dispensado que eu presenciava, a confirmação disso tudo era inegável. Estava absorta em meus pensamentos, quando o Pelegrino despertou-me para a realidade. Mara, como não conseguimos nada de efetivo com os sócios do Valdemar, falei com o Valdo e ele intercedeu por nós. Encontrou, através de um dos funcionários da área financeira da empresa, recursos mentais que poderão ser extremamente úteis para nós. Quando foi isso, Pelegrino? Ontem, depois que ele acompanhou a Laura para uma reunião com os seus advogados, deu uma passadinha na companhia e procurou observar quem lhe oferecia alguma oportunidade. Já me forneceu o departamento onde trabalha o cidadão. Podemos visitá-lo agora mesmo. Excelente notícia! Mas o Valdo não ficou contrariado por não conseguirmos interferir no processo junto aos sócios do Valdemar. Com o nosso chefe, tudo depende da abordagem. Quando você solicita a interferência dele por demonstrar desconhecimento ou incapacidade em lidar com a situação, ele se impertiga todo como um mestre e procura solucionar o problema a fim de ter o seu ego massageado. Entendi. Bem, o que estamos esperando, Pelegrino? Chegamos à área apontada pelo líder e encontramos o funcionário mencionado. Sua vibração demonstrava competência no que fazia, porém, seu interesse em galgar maiores degraus na instituição era muito alto. Para isso, ele certamente não mediria esforços, mesmo tendo de se valer de recursos extras. No caso de Valdemar, as acusações que poderiam pesar contra ele faziam todo sentido, porque valores da empresa vinham sendo desviados com regularidade pela Valdete. Não tivemos muito trabalho em sugerir-lhe que alinhasse o maior número de documentos possíveis para a acusação contra o Valdemar ser bem fundamentada, principalmente com as altas somas dos valores, fazendo com que o número total causasse um verdadeiro escândalo. Diante das diretrizes e do estímulo em seus objetivos, ele apresentou um vasto material para um dos sócios mais acessíveis aos controles. Aquelas informações caíram como uma bomba, tanto é que, em seguida, os demais responsáveis foram chamados para uma reunião emergencial. O nosso trabalho estava sendo muito bem feito. Naquele final de dia, quando o Valdo soube dos resultados iniciais, sorriu satisfeito e cumprimentou-nos elogiando, referindo-se a nós como uma duplinha infernal.
De fato, estávamos realmente causando um verdadeiro inferno na vida do Valdemar, fazendo com que, em alguns momentos, eu viesse a derramar lágrimas de felicidade tamanha a emoção que me invadia. Capítulo 24. Sugestões suicidas. Em poucas semanas, uma auditoria foi realizada e Valdemar passou a ser convocado para uma enorme quantidade de reuniões. Procurava explicar ou se esquivar das responsabilidades relativas às despesas extras, que levavam às suas assinaturas, mas sem o convencimento satisfatório. A desconfiança, então, se generalizou entre os sócios, porque os envolvimentos dele com funcionárias em outros episódios, além de alguns problemas que precisaram ser abafados, depunham diretamente contra a sua pessoa, engrossando o coro que solicitava o seu imediato desligamento da empresa. Eu, que assistia de camarote àquele espetáculo, comentava satisfeita com os meus colegas de infortúnio a vitória que vinha alcançando em tão curto espaço de tempo. É que a coisa toda não parava por aí. Os advogados da Laura caíram em cima do Valdemar quando perceberam que ele se encontrava num momento de grande fragilidade. Assim, da vida faustosa, devassa e repleta de recursos, o traidor experimentava, agora, num prazo extremamente curto, o dissabor do fracasso em todas as frentes. Mostrava-se completamente batido pelas circunstâncias, influenciando pesadamente em sua imunidade, que baixava a olhos vistos. Valdo, com perspicácia, orientou-me. Minha menina, agora é com você. A decisão de estimular o Valdemar a sair do corpo de maneira rápida e violenta, sugerindo-lhe a ação suicida, está em tuas mãos. Farei isso, Valdo. Quero trazê-lo para o nosso lado no menor prazo possível e iniciar o processo punitivo adequado. E quanto a Laura, o que você pretende fazer, Mara? Por enquanto, vou concentrar todas as minhas energias nele, conforme as tuas orientações, poupando-a para que ela continue com as suas ações junto aos advogados. Depois me encarregarei dela, pois, diante de tudo o que está ocorrendo e pelo que observei, o Valdemar é o maior responsável pela minha infelicidade. Alguma coisa do tipo, atirei no que vi e acertei o que não vi. Valdo gargalhou satisfeito, sendo acompanhado por Pelegrino e Toninho. Este, por sua vez, completou dirigindo-se ao nosso líder. Chefe, a menina aprendeu rápido e poderá nos auxiliar muito ainda, não? Com certeza. Agora vamos iniciar o trabalho junto ao Valdemar e sem perda de tempo. Fomos em busca do mau caráter. Encontramo-lo no apartamento da Valdete num momento de discussão acirrada com a jovem, em que ele lhe fazia ameaças pelas últimas ocorrências. Encolerizado e extremamente ruborizado, utilizava palavras desrespeitosas com um tom de voz completamente alterado. Sua meretriz maldita, se pensa que sairá ilesa desta situação, está muito enganada. Farei você devolver cada centavo que desviou da minha empresa. Onde está o dinheiro que você roubou? Ela, com cinismo, respondeu. Eu não, meu amor, você desviou os recursos. Lembre-se que os cheques têm a sua assinatura, portanto, a responsabilidade é toda sua. Em vez de ficar aqui querendo se postar de poderoso, vá explicar a situação toda para os teus sócios, aproveite para devolver o dinheiro para eles. Você é rico e pode arcar com os valores que, aliás, não são tão elevados assim. Ademais, você não esperava que eu saísse de mãos vazias depois de tudo que já aconteceu com algumas das minhas colegas, esperava, meu querido. Valdemar, no auge de sua ira, não se controlou e partiu covardemente para a agressão física aplicando vários bofetões no rosto da Valdete, que procurava se defender da melhor maneira que podia, enquanto pedia por socorro aos gritos. Logo os vizinhos dos apartamentos próximos acorreram interferindo diretamente no confronto e ameaçando o agressor com a polícia. Eu e meus colegas não estávamos como meros espectadores. Em vez disso, participávamos ativamente do episódio, estimulando os dois rivais a se acusarem abertamente diante de várias testemunhas. Os vizinhos conseguiram, com muito custo, acalmar o embate e solicitar ao Valdemar que se retirasse do local.
Ele saiu contrariado, chutando uma pequena mesa e batendo a porta atrás de si com violência. Valdo imediatamente agiu orientando-me. Aproveite um momento especial e inicie imediatamente as tuas influências. Aproximei-me, então, do crápula, cujas defesas vibratórias estavam completamente abertas, proporcionando extrema facilidade para os meus estímulos. Apesar de serem registros mentais, segundo observei, pareciam ser tão fortalecidos que ele tinha a impressão de estar sendo advertido através dos seus ouvidos físicos, porque procurava alguém que pudesse estar ao seu lado. Notando, pois, essa extrema facilidade, sugeri: existe uma maneira fácil de sair desse embaraço todo. Acabe com a tua vida e transfere a culpa para as costas dos outros. Faça uma carta acusando a Valdete e a Laura pela tua infelicidade, responsabilizando-as diretamente e colocando-se como vítima da artimanha das duas bruxas. Rápido! Use o teu revólver e encerre a vida de forma agressiva, para que a ação choque os teus sócios e a comunidade toda. Eles terminarão por alterar os conceitos que têm sobre você. Não perca mais tempo, para que os problemas na empresa além daqueles com a Laura venham a público. Ele assimilava as indicações com tamanha facilidade que me surpreendeu, porque entrou no seu veículo e rumou para casa velozmente, com o pensamento centrado unicamente em encerrar a sua existência. Capítulo 25. Suprema ignorância e horror. Valdemar adentrou a sua residência em nossa companhia indo diretamente à sua suíte. Guardada no closet estava a arma de grosso calibre que ele carregou com dificuldade, derrubando mais de uma vez a única bala que tentava colocar no tambor do revólver, em virtude de o seu estado emocional estar tão alterado que suas mãos tremiam descontroladamente. Alcançado o intento, pegou papel e caneta e escreveu rápidas palavras acusatórias, carregadas de todo o seu ódio pelas duas situações extremas que experienciava, atribuindo a responsabilidade total daquele ato a Laura e a Valdete, classificando-as de traidoras de sua confiança. Eu e meus colegas não contivemos o riso solto ao ver o traidor vulgar se posicionar como vítima, quando ele nada mais experimentava do que o seu próprio veneno. Assisti satisfeita, portanto, a todo o quadro que se desenrolava maculado pelo desespero e orgulho daquele que me infelicitara a vida. Agora ele recebia o troco do que me havia imposto pelo seu total desprezo à minha posição de esposa e mãe de seus filhos. Ele engatilhou a arma, mas, ao encostá-la em sua fronte, começou a vacilar, apesar de os seus pensamentos entrarem em verdadeiro turbilhão. Valdo imediatamente auxiliou-me, com a aplicação de emanações magnéticas em conjunto no coronário e no frontal do Valdemar, enquanto eu destilava em seus ouvidos o incentivo para o ato final. Vamos, covarde, termine logo essa tua existência, que se encontra completamente comprometida diante da família e da sociedade. Você é motivo de escândalo para todos, será perseguido como um ladrão vulgar onde quer que coloque os pés. A megera, que foi tua amante e que agora responde por esposa, vai lhe tirar até o último centavo. Tua vida passará a ser miserável. O que está esperando? Puxe logo esse gatilho. Eu chegava literalmente a salivar enquanto falava, experimentando uma euforia para mim desconhecida de tão sarcástica. Assustei-me quando o alto estampido da arma se fez ouvir no ambiente completamente fechado, exponenciado pela acústica do lugar. Logo o sangue jorrava aos borbotões. Pude assistir, então, a uma cena desagradabilíssima, quando observei o Valdo e os meus dois colegas avançarem em direção ao líquido viscoso e dele retirarem parte dos fluidos vitais como se fossem verdadeiros predadores sanguinários. Aquela atitude, para mim inesperada, encheu-me de asco e saí do ambiente. A esse tempo, as duas empregadas da casa tentavam forçar a porta da suíte para entrarem, sem conseguirem o intento. Uma delas alertou a vizinhança e os moradores vieram em socorro, arrombando a porta e assombrando-se diante da imagem terrível. Decidi, então, retornar para o local.
Foi quando divisei o Valdo e os meus colegas limpando as bocas com o antebraço em atitude animalesca, enquanto o corpo do Valdemar permanecia estirado sobre a cama completamente banhado pelo sangue. Gradativamente ele começou a se desprender da sua organização somática, completamente alienado sobre o que tinha acontecido, num misto de inconsciência e de pesadelo, tendo parte das ligações energéticas com o corpo físico quebrada, embora as mais importantes e consistentes ainda estivessem atreladas fortemente, fazendo com que ele experimentasse a dor no crânio que sentiu com a entrada do projétil. Valdo aproximou-se dizendo: "Pronto, você conseguiu o que queria, minha menina. Poderá, de agora em diante, supliciá-lo à vontade." Num primeiro instante, senti certa dose de pena pela situação que presenciava, porque o Valdemar gritava tresloucadamente para que lhe socorressem e anestesiassem o sofrimento de que era vítima. Contudo, de maneira alguma eu poderia demonstrar fraqueza diante do meu líder. Então, num gesto insano, aproximei-me de Valdemar e comecei a aplicar-lhe bofetões no rosto, bradando sem qualquer controle: "Aqui está a anestesia que você está pedindo, cão imundo e mau caráter. Daqui para frente ela lhe será administrada dessa forma todos os dias." Pelegrino e Toninho incentivavam-me, ao passo que o Valdo sorria satisfeito, como se tivesse comandado uma campanha vitoriosa. Capítulo 26. Desespero incontrolado. Extenuada, depois de tantos golpes aplicados no Valdemar, voltei a minha atenção ao que se passava ao redor. Pessoas despreparadas, diante do desagradável episódio, procuravam chamar a polícia, o resgate e até mesmo um médico, cujo consultório não distava muito da residência do Valdemar. Fora ainda, algumas senhoras que se sentiam mal ao divisar o cadáver, tendo de ser atendidas pelos vizinhos envolvidos no drama. Os procedimentos foram demorados, por isso, Valdo e meus 2 colegas se retiraram em busca dos seus desafetos. Por determinação do líder, fiquei para acompanhar integralmente o processo e, com isso, aprender um pouco mais. Para mim, a satisfação que se tornara integral até certo ponto, passou a se transformar em algo enfadonho e sem sentido, principalmente por ficar ouvindo o meu ex-marido bradar seguidamente pela dor que sentia, pedindo socorro sem qualquer chance de refrigério. Acompanhei o corpo até que estivesse preparado para o velório, quando surgiu a Laura com atitudes falseadas de total abatimento pelo ocorrido, levando seu lenço aos olhos, fazendo verdadeiro esforço para que eles ganhassem uma coloração avermelhada, dando a impressão de ter derramado sentidas lágrimas. Estava acompanhada pela sua nova amiga Carmen que, no fundo, demonstrava seus interesses mesquinhos diante das oportunidades que se apresentavam no quesito financeiro. Pensava que, provavelmente, aquilo se transformaria num quinhão muito maior do que o que estava reservado através do divórcio. Na sua mediocridade e pequenez, pensava nos valores advindos dos prováveis seguros de vida, os quais seriam pagos à viúva, além dos bens que ela dividiria com os filhos do casal. Enquanto vizinhos, amigos, funcionários e sócios passavam, praticamente em romaria, para prestar suas condolências, Valdemar continuava se debatendo preso ao corpo físico, já experimentando, além do trauma da agressão em si pelo ato extremado, os aspectos relacionados ao estado cadavérico. Seus gritos se tornavam cada vez mais lancinantes, promovendo em mim, que era até aquele instante a única pessoa com possibilidade de ouvi-lo, por estar na mesma dimensão, um verdadeiro transtorno. Algumas vezes procurei sair do local, mas uma força estranha me prende ao quadro que se desenrolava, tal como o criminoso que, por absoluto poder magnético, acaba por retornar ao local do crime, mesmo que desdobrado em espírito pelo sono ou depois de desencarnado. Sequer pude notar que a minha simples aproximação da Laura fazia com que o seu desconforto relativo às dores na garganta retornasse de forma agressiva. Contudo, as emoções não iriam se encerrar por aí, antes, tomariam ares muito superiores àqueles experimentados até então. Meu olhar foi atraído por uma força descomunal em direção à porta. Foi quando vi 2 rapazes entrarem no local acompanhados por jovens que pareciam ser suas esposas.
Uma delas carregava no colo uma linda menina de cabelos loiros e cacheados, assemelhando-se a um verdadeiro anjo. Meu coração literalmente disparou pela emoção. Seguramente, as energias emanadas por aqueles dois homens formados não poderiam enganar o sentimento materno. Eram eles, Oliver e Igor, meus filhos. Uma emoção descontrolada invadiu-me por completo. Procurei lançar-me diretamente sobre aquelas criaturas amadas. Um deles, Igor, o mais jovem, pode sentir-me de maneira estranha, porque percebi que algo desagradável se passava no seu íntimo. Porém, na minha opinião, a sensação deveria estar relacionada ao fato de ele estar vendo o corpo do pai pela última vez depois de tanto tempo. Cobria-lhes de beijos, porém, sem o registro direto, principalmente vindo do Oliver e das duas jovens que os acompanhavam. Quando me aproximei da linda garotinha, notei que ela percebeu a minha presença. Num súbito, para minha total surpresa, começou a chorar, o que foi logo considerado pelos presentes como uma reação à tristeza que reinava no ambiente. Encontrava-me, pois, entre o desespero e a ansiedade de poder lhes falar. Todavia, isso se dava com uma margem de sucesso extremamente reduzida, porque ambos se postaram próximos a Laura, ignorando-me quase por completo. As jovens, por sua vez, depois dos cumprimentos, procuraram sair do ambiente no intuito de consolar a criança que não se acalmava. Certo tempo depois, Igor passou a apresentar uma atmosfera radiante, extremamente serenada. Então, plasmou no ambiente a minha imagem, recorrendo à prece em favor do seu pai, incluindo-me em suas rogativas. Por mais estranho que pudesse parecer, senti-me envolvida em profundo bem-estar, dando-me a impressão de ouvir a voz de Isidoro questionando-me. Mara Cristina, minha querida irmã, você não acha que está passando da hora de encerrar os compromissos que se aprofundam a cada momento e buscar Jesus? Procurei desvencilhar-me rápido daquela pergunta-aviso, voltando o meu foco total para o momento de satisfação que experimentava com a presença dos meus filhos. Tanto é que, por instantes, todo o emaranhado em que eu me envolvera desapareceu como que num passe de mágica. Contudo, a minha alegria foi de curta duração, porque, em poucas horas, estavam cerrando o caixão e providenciando o transporte do corpo para o local do sepultamento. Acompanhei toda a movimentação até o túmulo, presenciando o desespero do Valdemar que mantinha o mesmo padrão mental. Nada registrava do que estava se passando, a não ser o suplício ocasionado pelo suicídio, que reincidia a cada instante, dando-me a impressão de que ele continuava a experimentar a entrada do projétil em sua cabeça. Foram, enfim, ultimadas as exéquias. Todas as pessoas se retiraram, porém, fui novamente surpreendida pela ação magnética reinante no local do sepultamento. Quis acompanhar os meus filhos, mas não conseguia deixar aquele ambiente por mais que tentasse. Empreguei todas as minhas forças, sem alcançar, porém, qualquer resultado. Até que me extenuei por completo e decidi aguardar o retorno dos meus colegas. Com absoluta certeza, eles terminariam por me retirar daquele local que aos poucos escurecia, apresentando-me trevas estranhas, totalmente desconhecidas para mim. Capítulo 27. Completo abandono. As horas se escoavam lentamente, enquanto as trevas recrudesciam ao meu redor trazendo com elas um frio incomum. Passei a ouvir outros gritos de desespero, além daqueles do Valdemar. Chegavam praticamente a me ensurdecer, dando-me a nítida impressão de que, em alguns momentos, eles faziam parte do meu íntimo. Algumas imprecações e palavras revoltosas surgiam a esmo, sendo pronunciadas por espíritos que vagavam nas alamedas, completamente desnorteados em relação aos seus estados de desencarnados. As circunstâncias tornavam-se aterradoras e piorou significativamente quando o Valdemar começou a pedir socorro por sentir os vermes lhe corrorem o corpo denso. Imediatamente após, passei a registrar parte das mesmas sensações, que procurava me livrar com esforço sobre-humano, porém, sem obter qualquer resultado prático. Percebia que fios muito sutis, mas de inquebrantável consistência, me atavam ao corpo dele,
que lenta e gradativamente ia sendo consumido num processo de completa tortura. Quanto mais eu procurava me debater para me livrar daquela situação escabrosa, mais me enovelava naqueles fios, aproximando-me do cadáver do Valdemar e sentindo as primeiras e desagradáveis emanações dentro do seu túmulo. Perdi parcialmente o controle e comecei também a pedir por socorro, tendo a nítida impressão de que ninguém me ouvia. Não sei exatamente quanto tempo fiquei naquele espetáculo macabro. Com o esforço que fazia para chamar a atenção de alguém, minha garganta passou da ardência para uma verdadeira queimação, como se um ferro em brasa tivesse sido introduzido através da minha boca. No auge do meu desespero, finalmente ouvi uma voz conhecida: Mara, você está por aí? Praticamente balbuciando, respondi: Sim, Valdo, é você? Não, é o Pelegrino. O Valdo pediu para te buscar. Não consigo sair daqui de maneira alguma. Por favor, me ajude. Percebi que o Pelegrino se aproximou da tumba cautelosamente e, com a mesma rapidez que entrou, procurou sair dizendo: Eu não sei como resolver este emaranhado todo. Fique calma que eu vou chamar o Valdo com urgência, está bem? Rápido, por misericórdia. A urgência que o Pelegrino havia me informado não estava voltada para atender às minhas necessidades, porque eu tinha como única medida de tempo o estado de putrefação que o corpo do Valdemar ia demonstrando, o que me afetava diretamente. Creio que esperei por eles mais de 48 horas, até escutar passos e a voz rouquenha de Valdo, que parecia conversar com alguém. O procedimento dele foi muito semelhante ao do meu colega, dada a agilidade demonstrada. Ao analisar o quadro em que eu me encontrava, vaticinou: Pelegrino, Toninho, vejam como esta tola está completamente atada ao Valdemar. É uma estúpida mesmo. Eu, no extremo de minhas forças, supliquei: Valdo, por misericórdia, me socorra. Não entendo por que estou assim. Vejam, amigos, a mocinha não entende por que se envolveu nessa enrascada toda. Que gracinha que ela é, não? Falou o nosso líder gargalhando da minha desdita, sendo acompanhado pelos outros dois imbecis. Virando-se para mim, esclareceu: Você só pode ser uma débil mental por não ter percebido ainda o porquê dessa situação. O teu ódio pelo palhaço que aí está, aliado à culpa que você sente por tê-lo levado ao suicídio, cuja experiência é semelhante à tua, sintonizam magneticamente vocês dois. Desse lugar, creio que será muito difícil vocês saírem, principalmente pela sua incompetência em lidar com traidores, uma vez que ora você queria se vingar, ora sentia certa dose de peninha dele. Agora, fique aí curtindo a tua pena. Adeus. Procurei gritar, contudo a minha voz me faltava, podendo apenas emitir sons roucos em tom quase inaudível. Tenha piedade, não me abandone. Apenas pude registrar mais um pequeno comentário do Valdo aos meus colegas. Essa cretina nos enganou. Fizemos um esforço enorme para auxiliá-la nos seus projetos e sequer fomos ressarcidos adequadamente. Se ao menos a tivéssemos utilizado como escrava, teria sido de grande proveito. Vamos embora, porque ela está no lugar que merece. Capítulo 28. Tortura autoimposta. As horas, ou dias, se passavam sem que houvesse qualquer alteração naquele martírio que eu experimentava junto ao Valdemar. Este, por sua vez, revia, em círculo vicioso, o momento do seu ato extremado, experimentando as dores consequentes do esfacelamento do crânio. Na divisão que se operava comigo, a minha agonia era exponenciada com o padecimento que já me pertencia, cuja causa estava ligada diretamente ao meu suicídio. A tortura extenuava-me e os pedidos de socorro já não mais podiam ser feitos, porque a minha voz tinha desaparecido como um todo. Dentro daquelas trevas expensas, às vezes chegava a ouvir passos ao redor do túmulo, como se fossem seguranças que circulavam em nossa dimensão, provavelmente salvaguardando-nos de maiores complicações. As minhas conclusões a esse respeito se baseavam em ouvir, em algumas oportunidades,
vozes de comando procurando afastar prováveis vampiros que buscavam se locupletar com o restante de fluido vital que aos poucos ia se esvaindo dos restos mortais do Valdemar. O odor exalado naquele ambiente diminuto e imundo causava-me tamanho asco que eu tinha a impressão de que perderia os sentidos. Porém, por mais que tentasse, estava incapacitada até para isso. No auge do meu suplício, lembrei-me do Isidoro, que havia me informado sobre o procedimento de instalação de um chip na direção do meu centro de força coronário, dizendo que eu poderia, em caso de extrema necessidade, não apenas ser localizada, mas também servir como elemento de contato com a instituição que me abrigara certa vez. Contudo, a vergonha que me envolvia por ter, agora, plena consciência dos meus feitos incapacitava-me a solicitar qualquer apoio daquelas pessoas que eu negligenciara a fim de atender às questões relacionadas à vingança, crendo que a justiça deveria ser feita pelas minhas próprias mãos. Com efeito, eu colhia, agora, o fruto dos meus desatinos, entendendo, tardiamente, o tempo perdido e o desastre que eu causara a mim mesma desde o momento do meu gesto tresloucado, encerrando a minha existência, até posteriormente, com as responsabilidades pelos crimes cometidos quando procurei dividir a minha desgraça com o Valdemar e a Laura, pessoas em quem um dia eu depositara total e imatura confiança. Quanto mais me culpava pelo que fizera, mais experimentava o aprofundamento nas ligações mentais com o Valdemar, adentrando as suas recordações de desvários e de comprometimento no campo da sexualidade. Sem entender como aquele diminuto aparato implantado em mim poderia realmente funcionar, comecei a clamar por misericórdia, porque não suportava mais a tortura autoimposta. Perdi a noção do tempo que mentalmente eu rogava a intercessão de Deus, na figura do Isidoro e também da doutora Roberta. Até que, em certo instante, invadiu-me uma sensação levemente anestésica e pude ouvir uma voz ao longe dizendo: "Nós os localizamos. Eles se encontram exatamente aqui, neste túmulo." Não registrei mais coisa alguma após sentir um leve toque no tórax, dando-me a nítida impressão de que uma energia poderosíssima me invadia o corpo, minimizando as minhas dores e fazendo com que eu adormecesse profundamente. Capítulo 29. Socorro fraterno. Meu Deus, tire-me deste sofrimento atroz, porque não suporto mais o inferno em que vivo. Acalma-se, minha irmã. Procure elevar o pensamento em prece. Não posso, sequer tenho forças para orar. Então me acompanhe mentalmente na prece que Jesus nos ensinou. Vamos lá, Pai Nosso. Fim da rogativa, acompanhada em caráter mental por mim, o diálogo foi retomado. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha irmã. Isidoro, é você? Não, meu nome é Joaquim. Estamos neste local de trabalho abençoado pela graça do nosso Senhor e Mestre. Meu corpo, não sinto o meu corpo. Momentaneamente, você manterá essa impressão, por estar utilizando a intermediação de um dos nossos companheiros médiums, que se disponibiliza passivamente para que possamos interagir. Onde estou exatamente? Retornei para o hospital. Ainda não. Apesar de ser uma casa socorrista, você está num centro espírita. Mentores amigos trouxeram-na para que tanto você como o nosso irmão possam receber uma assistência emergencial. No teu caso exatamente, as emanações fluídicas de princípio vital que estão sendo cedidas pelos trabalhadores presentes, aliadas àquelas dos nossos mentores espirituais, irão aliviá-la um pouco do desconforto. Não mereço. Sou uma criminosa contumaz, não somente responsável pela minha desdita, mas também pela do Valdemar, o qual estimulei diretamente ao suicídio. Sou uma homicida com dupla responsabilidade, porque carrego adicionalmente a pecha de suicida. Agora entendo que estou condenada a sofrer pela eternidade. Absolutamente, minha irmã. Ninguém está condenado eternamente, uma vez que, nas leis do Altíssimo, o amor impera acima de todas as circunstâncias, oferecendo-nos mais oportunidades de reavaliação e resgate à medida que nos conscientizemos dos nossos equívocos. Busquemos Jesus, que é o educador de nossas almas, e ele aliviará as nossas dores mais profundas, conforme seus próprios ensinamentos superiores, quando nos alertou em Mateus 11:29 da manhã, 30,
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é o louco que se responsabiliza por mim, comprometendo-se, uma vez que sou uma condenada diante da sociedade e de Deus? Ninguém que se compromete com Jesus é louco, porque somos todos, em verdade, irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai de amor. Sua assistência ocorre sempre através do recurso oferecido pelo nosso próximo. Procure elevar-se através de pensamentos otimistas visando ao futuro, porque a culpa nos aprisiona ao passado, impedindo-nos que avancemos em nosso processo evolutivo. Se erramos, minha irmã, novas chances de refazimento nos serão ofertadas, para que solidifiquemos o potencial divino que faz parte inerente da nossa natureza. Um dia, estaremos a par com as mentes que amam incondicionalmente. Abra o teu coração, confiando, e permita que Jesus faça morada nele, para que, dessa maneira, você siga os novos roteiros que serão oferecidos a você junto aos irmãos que estão presentes e cuja dedicação foi responsável por trazê-la até o nosso serviço assistencial. Não vejo quem quer que seja que possa ter me auxiliado. Mantenha-se serena e procure fixar melhor o olhar. Vejo. Meu Deus, é o Isidoro que veio me buscar. Ele está com... Sim, é ela, a doutora Roberta. Percebeu, minha irmã, como todos te amam. Agora, vá com eles, porque o futuro de regeneração te aguarda. Não sei, tenho medo. Sinto um profundo torpor. Coragem e fé em nosso Senhor, que jamais irá nos desamparar. Paz, minha irmã, vá em paz. Capítulo 30. Começar de novo. Mara Cristina, acorde. Onde? Vamos, minha irmã, abra os olhos calma e suavemente. A iluminação foi reduzida para lhe facilitar a acomodação visual. Isidoro. Ravi é o meu nome. Sou o médico responsável por esta ala do hospital. É uma satisfação atendê-la, minha irmã. Doutor, onde estão o Isidoro e a doutora Roberta? Envolvidos diretamente em outras missões. Isidoro reencarnou já faz 6 anos, ao passo que a doutora Roberta assumiu um trabalho assistencial numa colônia não muito distante do nosso complexo. Você disse 6 anos? Estou inconsciente todo esse período. Bem, o tempo não é importante nesta altura dos acontecimentos, mas sim a terapia que precisou ser empregada em virtude do envolvimento entre você e o nosso irmão Valdemar. Ele está aqui também, doutor. Em ala especial, onde continua em sonoterapia após inúmeras intervenções realizadas visando a reconstrução perispirítica parcial do seu cérebro, seriamente agredido pelo ato extremado do nosso irmão. Cuja responsabilidade é toda minha, não doutor. Não impute a você o completo encargo sobre a ação final do Valdemar. Sabemos que podemos receber inúmeras sugestões de variados aspectos, mas somos, por nossa vez, responsáveis pelos atos finais. O que seria se fôssemos completamente monitorados por terceiros, se não autômatos criados em série? Acima de qualquer coisa, Mara, somos detentores do nosso livre-arbítrio e, diante das mais variadas induções, mesmo que nos encontrássemos envolvidos em sérios casos de subjugação moral ou física, consideremos que em algum momento das nossas existências poderíamos utilizar equivocadamente a nossa liberdade, permitindo que o processo redutor da vontade pudesse ser afetado por outra mente, fosse ela encarnada ou não, nos compromissos que teriam sido assumidos inadvertidamente. Sou grata pela caridade que o Senhor me faz, pelas palavras confortadoras. Porém, no meu íntimo, sinto-me literalmente massacrada pela culpa. O que será de mim, doutor, com um suicídio e um homicídio nas costas? Acalme-se, Mara. A culpa é chibata de fogo, agredindo a nossa consciência sem produzir efeitos positivos em nós ou no nosso semelhante. Acima de qualquer coisa, Deus nos ama e nos concede o processo de reabilitação através do exercício dos nossos potenciais, que estão completamente lastreados no amor. Portanto, as responsabilidades que lhes são inerentes dentro desse drama poderão ser sanadas ao longo do tempo, em algumas reencarnações, junto às mesmas pessoas com as quais você se envolveu.
Algumas reencarnações, doutor. Minha querida, o que é uma reencarnação para o espírito imortal? Uma hora, um dia? O importante será conscientiza-se do trabalho a fazer em favor do próximo, que, no final, é o exercício constante de melhoria e evolução para aquele que se candidata à tarefa do refazimento. Como poderei realizar tamanho intento com as minhas limitadas noções de respeito a mim mesma, doutor? Não é bem assim, Mara. Você já despertou do sono egoísta em relação à tua existência e da tentativa de fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, o momento é de reversão. Reversão, como assim? As mesmas mãos que um dia foram usadas para agredir embalarão suavemente as criaturas pelas quais nos tornamos responsáveis através de atitudes insanas. Significa que posso retornar como mãe do Valdemar, por exemplo? Exatamente. Mas, doutor, não sei se estarei capacitada para tal. Mantendo a confiança em Nosso Senhor, todas as tarefas se apresentam como desafios a serem superados com maior facilidade, porque Deus, em sua infinita sabedoria, não nos apresenta provas para as quais não nos encontremos capacitados. Tenho, então, um programa já elaborado. Em parte, encontra-se ainda em construção, por envolver mais 5 pessoas além de você. 5, doutor, quem são elas? O Valdemar, a Laura, o Toninho e o Pelegrino. Meu Deus, mas não sou responsável por algumas delas. E a Laura, já desencarnou? Recentemente. Agora, vale lembrar que somos irmãos. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Não seremos felizes desprezando aqueles que ainda se encontram presos à lama da ignorância. E como poderá se processar tudo isso, doutor, se eu mesma ainda sinto deficiências no meu próprio corpo? A organização somática, Mara, sempre será para nós, espíritos em aprendizado, um veículo educador. Portanto, algumas deficiências impostas pelas nossas atitudes descompromissadas com o patrimônio divino, que, aliás, não nos pertence, geram a necessidade da reabilitação, a qual, por sua vez, o corpo acaba por fornecer. Significa que terei certas limitações, impostas por mim mesma, fazendo parte dos meus desafios. Sim, apesar de o teu órgão fonador demonstrar características relativamente saudáveis em nossa dimensão, no reencarne, os vincos impostos no teu perispírito, pelo suicídio através da utilização do veneno, cercearão a tua comunicação pela voz. Reencarnarei muda, então, por medida de correção do perispírito, proporcionada pelo corpo físico. O que fui fazer comigo, doutor? Tranquilize-se, Mara, analise a oportunidade como um todo. E os demais, doutor? Como eles farão parte da minha vida? Você reencarnará em região muito pobre no planeta, como tarefa direta de valorização da vida. Com o passar dos anos, irá se consorciar com o Toninho, recebendo a Laura, o Valdemar e o Pelegrino como filhos. Não sei se estou capacitada. Capacitada você está. A pergunta que se faz é se você aceita o desafio. Preciso, não, doutor. É um fato, porém, não uma imposição. E como eles estarão em matéria de saúde? Dentro dos compromissos que se impuseram, Mara, o Toninho vai experienciar a enfermidade cancerígena assim que forem completados os reencarnes da Laura, do Pelegrino e do Valdemar, os quais, por sua vez, também estarão limitados em suas expressões. Entendo, então, que serei uma viúva muito jovem. Essa situação vai lhe proporcionar forças adequadas para as tarefas junto aos filhos, os quais dependerão em grande parte de você. Todos. Praticamente. Laura apresentará o mesmo problema da mudez, no sentido de valorizar a palavra equilibradamente, aprendendo a não trair a confiança alheia. Isso também é devido à influência que foi exercida por você quando da insistência em vingar-se, o que acentuou a futura limitação. Meu Deus, doutor, quantos compromissos! E o que será do Valdemar e do Pelegrino? Pelegrino vivenciará enfermidade similar à do pai, ao passo que o Valdemar, o filho caçula, dependerá exclusivamente de você, pelo estado de demência que se impôs, esfacelando o crânio no processo suicida.
Que família, doutor! Necessária para os primeiros momentos de reajuste, Mara. E o Valdo, onde ele está? O nosso irmão mantém um grau altíssimo de resistência encontrando-se em zona purgatorial, envolvido nos seus crimes, sendo hoje prisioneiro de entidades que se julgam suas proprietárias. Infelizmente, nós não conseguimos fugir das prisões que criamos para nós mesmos através da manutenção da postura equivocada diante das leis de Deus. Ele um dia reencarnará, acertando as suas questões com a esposa, de quem se fez algoz, além de outros dramas com os quais se envolveu. É uma rede completamente embaraçada pelas nossas inconsequências, doutor. Que a bondade do Senhor nos auxilia a desembaraçar com o tempo, no labor das reencarnações, minha irmã. O importante é que nos mantenhamos confiantes nele e que, conscientes, não venhamos a esmorecer frente ao trabalho a realizar. O Senhor nos sustenta diante do caminho, esperando que, por nossa vez, possamos dar o primeiro passo. Preparada? Comprometida, doutor? Pode ter a plena certeza de que eu procurarei fazer o meu melhor com as lições que recebi. Então vamos em frente, porque quando nos comprometemos com o Senhor, nossa vida se ilumina e essa luz nos mostra o que temos que fazer. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.